Então, quando a Maria coloca o SINACH numa intersetorialidade, né, de 19, 20 ministérios, então eu acho assim que aquilo foi sendo, mas então estamos diante de outra coisa, né? Quando Fadel disse, precisamos reciclar nossa ideologia de partida e ampliar nossa ideologia de chegada. A gente precisa mudar a nossa forma de trabalhar. Nos Simbrach, as falas que trouxeram coisas novas foram as falas da Maria Maen e a fala do Fadel. A gente conseguiu diminuir a resistência de algumas lideranças do nosso campo. A gente está fazendo 35 anos do Ceresp, de Campinas, e foi feita uma revivenciada história e tal. Então a gente retomou desde a década de 90, toda a construção, na realidade, da reforma sanitária da década de 70 e 80, e dentro dela o núcleo de saúde trabalhador, os PSTs iniciais, até que chegou em Campinas, a cogestão sindical. Mas, lembrando a experiência aqui, em 90 a 92, o Ceresp municipalizou, o município tomou a coordenação de acidente de trabalho, do AT, né, que era do INAMPS, e o INAMPS como um todo foi passado para o SUS. Mas isso trouxe junto, né, e a ideia era você ter acesso às CATs, aos atendimentos, para começar a ter informação para fazer o binômio informação-ação, numa condição interessante que era de cogestão sindical, muito participativa e no começo da estruturação, desde as ações de vigilância efetivamente municipalizadas pelo SUS. Mas eu acho que isso trouxe, a partir do histórico da evolução da Previdência, e principalmente da Previdência Social no Brasil, essa linha de como se arrumou, se ajeitaram o capital-trabalho nessa luta de classe, que o Fadel cita. E eu acho que a gente pegou um rescaldo, que eu sempre falo, né? Que é esse paradigma reparatório e indenizatório. Ao trabalhador cabe ser estropiado e depois ele pede aí uns picuazinhos e recebe alguma coisa. E eu acho que isso, o próprio movimento sindical também, historicamente, meio que olhou a saúde do trabalhador nesse prisma, com raros momentos de boas e excelentes exceções, mas tem sido a regra, né? Mais ou menos os Ceresps eram mais para você fazer laudos para entrar na questão da medicina securitária, INSS, né, perícia, né, e depois justiça comum no começo, agora a do trabalho, para se ressarcir. Eu não sou contra nada dessa questão como direito, mas eu acho que vinculou demais uma visão nos Ceresps, principalmente, a quase que um aparelhamento, entre aspas, mas até no bom sentido, por escritórios de advocacia e jurídicos e sindicatos. Isso eu vou sair de Ceresp e mantenho essa visão. E isso faz nos perder muito uma visão coletiva, prevencionista e societária, vamos dizer assim. Você acaba ficando no foco. E isso prejudica muito. O meu ponto de vista é de quem atende diariamente. Ainda estou com uns 32 anos atendendo em Ceresp. Eu acho que esse modelo reparatório, indenizatório, esse modelo todo de atuação, como a Maria, eu peguei você falando, do direito do trabalho como organizador, tem que ser repensado. Então, eu acho que, assim, para você fazer uma mudança, tem que repensar, né, a saúde, recolocá-la no sentido mais amplo, inclusive como direito humano e garantia fundamental, e como contribuição ao debate. Eu fui ler um pouco, comecei a ler Hannah Arendt, o julgamento lá do Eichmann, né? Eu comecei a ir atrás de entender um pouco mais de algumas coisas, né, do discurso de ódio, da guerra cultural, que é um contexto maior, né, de embates, no qual a questão da saúde no trabalho, do trabalhador ali dentro de uma casa, dentro de uma loja, de uma empresa, é algo assim que eles colocam como absolutamente já circunscrito, já bem definido, já com um script dado. Eu acho que é uma luta boa, é uma briga boa, mas a gente tem que colocar nesse contexto mais ampliado, porque se o ser humano chegou ao ponto de preparar assim, dezenas de milhares de pessoas para ir morrer em campo de concentração, que nem a gente viu na Alemanha nazista, né? A gente pensa que a nossa espécie não tem limites mesmo para... Realmente tem que tratar no nível do direito humano e do direito de garantia fundamental. São atingidos mesmo. E eles são atingidos em várias dimensões. Quando você analisa um caso, você vê que o direito humano foi
vilipendiado assim de tudo quanto é forma, de várias formas. E não só a pessoa, mas a família, né? Eu me lembro que lá em Piracicaba a gente tentou fazer alguma coisa em relação ao alvará de prefeitura e tal. E aí ocorria o seguinte, eu acho que até o CIVAT foi uma das justificativas para a gente criar o nosso próprio banco de dados lá, foi o fato de que muitas vezes as empresas se defendiam junto à prefeitura no sentido de que elas tinham sido escolhidas para uma intervenção para favorecer concorrentes, sabe? Então, o CIVAT, na medida em que o CIVAT começou a apontar as empresas da localidade, eu acho que isso melhorou um pouco. Só que quando você lida com essa questão da prefeiturização e dos empresários que financiam as campanhas dos prefeitos, essa questão não é fácil. E aí isso responde também, Cláudia, por que na luta antimanicomial é possível uma melhor organização e capilarização. A saúde do trabalhador ela fica muito sujeita à ingerência do prefeito. E aí, uma coisa que me chamou a atenção na fala do Gastão lá no Abrascão foi ele dizer que o nosso contexto atual, que a gente tem, ele falou um número que eu não me lembro, mas que o número de prefeitos de direita no país hoje é algo nunca conquistado. Então, isso vai repercutir nessa prefeiturização do SUS de modo avassalador. E isso é muito sério, né? Outra é lembrar que a maior parte, inclusive o CERES de Campinas, a gente teve desde 95, quando o próprio Ministério do Trabalho instruía para não deixar a gente entrar nas empresas para fazer vigilância, a gente tem aquele caminho, né? Receber prefeito, eu recebi como coordenador do CERES, vereador, e correr atrás do Ministério Público, que era outra saída. Só que eu acho que quando você se vincula de uma forma, eu diria talvez até acrítica, às entidades que são parte do processo, né, do Estado, você acaba pagando um ônus grande. Eu acho que, pelo menos a experiência que eu vejo da vigilância, em especial do MPT, do CERES Campinas, no momento, acaba sendo praticamente um braço, um anexo de uma visão pericial de cada caso individual, sem uma visão de regra programática, de regra organizada. Então, a gente acaba sendo uma coisa que, assim, que fica lá, burocratizou a vigilância, distanciou de populações, de uma atuação integrada com os sindicatos, com o movimento popular. Eu tenho uma visão muito crítica. Mas o outro lado acaba sendo São João da Boa Vista, que é o CERES, que foi extinto, né? Porque o prefeito não queria. Então, a gente tem que, eu acho que assim, a visão mais ampliada, eu acho que mas tem que ter uma postura crítica nessa história, tá? Porque, de uma forma acrítica, a gente se vincula a um modelo que, para mim, é falido. Eu tenho uma visão muito crítica das ACPs em meio ambiente de trabalho. Do que resultar? É porque eu acho que você ou muda, sobe o paradigma na linha do que vocês estão falando, a nível de direitos humanos, participativo mesmo, você constrói isso, ou nós vamos ficar reprisando o estado técnico, burocrático, e fica fazendo de conta a prática. Eu falo porque eu estou recebendo os pacientes, trabalhadores lesionados de empresas que passaram por ações civis públicas de meio ambiente de trabalho, inúmeras. Não para. Ou seja, na prática, vamos dizer, no chão da fábrica, no chão da roça, não chega, sabe? Não chega. Então, por exemplo, quando a Débora, aqui de Caxias, CERES Caxias, criou um conselho gestor no CERES de Caxias, e ela apresentou isso numa reunião que estava o presidente da CIST na época, que é um cara legal, bacana e tal, foi um bate-boca. Da CIST Nacional, o conselho gestor de CERES é um crime. Você não pode botar trabalhador ali.
sabe? Fora da CIST. Olha o pensamento que a gente tem né, de uma burocracia incrustada na própria organização da RENAST. Né? A CIST, inclusive, tem a ver com a RENAST. E que a CIST já no Estado e nos municípios, a grande maioria das vezes, não funciona. Não tem nem... Aliás, nem tem CIST em alguns lugares, mas enfim. O SINAST recupera esse ímpeto, esse princípio, né, tão caro à construção da saúde do trabalhador, assim como a própria determinação social da saúde e a ideia do trabalho como sendo central nesse processo de determinação. Uma coisa que o próprio movimento da reforma sanitária defendia, mas não conseguiu incorporar na sua plenitude no SUS. Né? A distorção já começa com a história dos determinantes sociais da saúde, e nem esses, de fato, são tão olhados, considerados no sistema do ponto de vista das intervenções que são feitas, que na minha leitura continuam ainda sendo muito biomédicas, centradas na doença. É claro que temos avanços e o SUS conseguiu, né, colocar algumas fissuras, mas ainda com muitas dificuldades e desafios. E eu acho que por isso também essa contradição entre um movimento que defende a centralidade do trabalho, mas uma institucionalização que não consegue colocar o trabalho no centro do SUS, demanda esse diagnóstico que nós temos feito, né, de que a saúde do trabalhador, embora tenha uma bela história no SUS, ainda não conseguiu ter uma rede que enrede, ainda não conseguiu fazer com que o campo seja uma força motriz, o campo da saúde do trabalhador, seja uma força motriz do sistema. Então, acho que é muito importante essa proposta, a forma que ela vai tomar, não tem como adivinhar o futuro, né? Mas tem tendências aqui, é algo que é para a gente debater com muita calma. E é por isso que eu acho muito pertinente também a fala da Cristina, né? Uma preocupação muito legítima e que eu já ouvi de outras pessoas que fazem parte hoje dos Serestes, do RENAST, aqui pertinho de mim. Essa preocupação do que é que vai ser a RENAST, né? E a Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. E eu tenho tentado refletir da seguinte maneira: a gente não pode ver o SINAST como algo que vai desconstruir isso. Pelo contrário, eu vejo o SINAST como uma coisa que só é possível graças à existência da Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora e graças a algumas fissuras que a RENAST, mesmo sem enredar, conseguiu fazer, porque tem Serestes com experiências incríveis. Tem todo um legado histórico que a gente vai estar considerando, né? Que a gente parte dele, não parte do zero. Acho que isso, para mim, é algo que precisa ser objeto de debate com calma, porque o SINAST não se sobrepõe, por se chamar sistema, ele não vai se sobrepor ou concorrer com o SUS, sendo um outro sistema, não. A ideia é que seja um catalisador do SUS, seja uma via de fazer com que o trabalho, de fato, seja central para o SUS e dê protagonismo ao SUS nessas relações intersetoriais. Sabemos dos dilemas que existem com o setor do trabalho, da previdência, e é preciso uma proposta assumida no coração, né, do governo e como política de Estado também, que permita que o SUS tenha esse protagonismo. E eu acho que o SINAST, o manifesto deixa isso claro, né? Não é para se sobrepor ao SUS, é para ser um catalisador do SUS, trazer o debate sobre a categoria trabalho para o coração do SUS, como já era dito lá no movimento da reforma sanitária.